Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Que bom nós estarmos aqui nessa manhã para cultuar ao Senhor, né? Eu quero te pedir a gentileza, se você puder, fica de pé, por gentileza. Nós vamos iniciar este culto cantando um hino do nosso cantor cristão. O hino de número 9, do cantor cristão Santo. Santo, 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 é poder de manhã, cantaremos teu louvor. Santo, Santo, deixa a triunfo, a presença subindo, cantando, gemidos juntos com anjos, proclamam, antes de firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso, benfeitor. Santo, 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 Deus, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Desculpem. Quem já conhecia esse hino? Os demais irão aprender. Vou convidar o vaso novo. Bom dia, irmãos. De pé, vamos louvar a Deus mais uma vez nesta manhã.
Meus irmãos, para esse primeiro domingo do ano, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, Gênesis 1. Eu quero convidar todos os irmãos para domingo que vem, às 10h15, um culto especial. É um culto abençoado aqui. Nós vamos ter a apresentação do Anthony, netinho do Varley. É um culto muito abençoado. Não deixe de participar domingo que vem, às 10h15. Gênesis 1, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é grande, e grandes estão as tuas obras. Muito obrigado por este privilégio de estarmos aqui reunidos para cultuar ao Senhor. Nessa hora que lemos a tua palavra, pedimos que do teu trono da graça saia a iluminação para compreendermos, para depreendermos uma mensagem para a edificação, para a transformação das nossas vidas. Obrigado por esse grande privilégio, por essa certeza que temos que o Senhor está aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus é o princípio de tudo. Deus é o princípio de tudo. Esse é o tema da mensagem dessa manhã. E começamos a leitura de Gênesis, versículos 1 e 2. Eu te encorajo a ler a Bíblia toda este ano, de 2023. Faça esse exercício de você ler alguns versículos todo dia. E ao final, eu vou postar no grupo da igreja lá um programa de leitura. Ao final do ano, você terá lido a Bíblia toda, tá bom? Certamente que eu vou basear muitas mensagens em Gênesis nos próximos meses. Pode ficar tranquilo aí, que muitas mensagens virão dentro do livro de Gênesis. O livro de Gênesis não poderia estar situado em um lugar melhor, porque, na verdade, ele fala sobre o início. Gênesis significa o início de todas as coisas. Gênesis tem duas divisões, né? O texto de Gênesis tem duas divisões. De 1 a 11, ele fala sobre a criação, e de 12 a 50, ele vai falar sobre os patriarcas, né? E a origem do povo. Então, nós temos essas divisões em Gênesis. Gênesis já começa falando ou mostrando Deus em ação. O escritor do Gênesis não achou palavras para situar Deus em algum outro momento, a não ser num princípio. Ele usa a palavra princípio, mas o que ele de fato ele quer dizer com princípio? Quando ele fala princípio, é o princípio certamente de todas as coisas. Mas ele já fala sobre a terra estar sem forma, ele fala sobre a terra estar vazia, isso ele fala no versículo 2. Mas ele fala, no princípio Deus criou. Algumas pessoas vão dizer que existe uma distância muito grande entre Gênesis 1 e 2, né? O versículo 1 e o 2. Porque se a terra no versículo 2 é citada como sem forma e vazia, certamente não foi assim que Deus a fez, né? Então, Gênesis 1 vai dizer lá que Deus criou. Então, mostra Deus em ação. Mostra a eternidade de Deus, fala sobre a eternidade de Deus. Não questiona a fala acerca da origem ou da existência de Deus. Não questiona Deus. Quando Deus se apresenta, quando ele fala sobre ele mesmo, lá em Êxodo 3:14, ele vai dizer assim, eu sou o que sou. Na filosofia, diz que Deus não existe, Deus é. Porque aquilo que existe está dentro do contexto de espaço-tempo, do espaço temporal. E como nós vemos em Gênesis 1, Deus está fora do espaço-tempo. No princípio, antes que houvesse espaço, antes que houvesse tempo, antes que houvessem contagens de tempo, zeros, minutos, segundos, antes que houvesse qualquer contagem, ele já estava lá. Deus já é. E aí João vai dizer a mesma coisa, ele fala assim, ele estava, falando sobre Jesus, ele fala assim, ele estava no princípio. Falando também sobre a realidade eterna de Jesus, né? Ele estava no princípio com Deus.
Tudo foi feito por ele. Ele estava lá, ele era Deus. Então, quando eu falei aqui sobre Deus não existe, né? Vi que gente me olhou assim. Porque, filosoficamente falando, aquilo que existe está sujeito a não existir mais, porque está dentro do espaço e tempo. O espaço limita as ações e o tempo limita o tempo de duração. Isso não pode acontecer com Deus. Deus está fora do espaço e tempo. Ele é. E ele mesmo fala sobre isso. Eu sou o que sou. Diz lá que eu sou aquilo que é, aquele que é. Né? Então, no princípio, fora do tempo, quando os mundos não eram contados, quando nada ainda existia, Deus criou o céu e a terra. E a Bíblia vai dizer assim, versículo 2: a terra, porém, estava, na minha versão fala estava, sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a fonte das águas. Pode deixar fixado esse versículo para mim, por gentileza, Letícia. A terra estava sem forma e vazia, ou era sem forma e vazia. E havia tempestade na face do abismo. Quando fala face do abismo, quer dizer as maiores profundidades dos mares, os lugares insondáveis. Tem muito lugar nos mares que não tem condições de ser sondado, devido à pressão, né? Não dá resistência. Não chega, as sondas ainda não conseguiram chegar. Mas ele fala, lá nessas profundezas dos mares, nos lugares, nos recônditos, onde não pode ser sondado, havia trevas. E havia trevas para todo lado, né? Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa parte é interessante. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra que fala ali que o Espírito de Deus se movia, fala sobre algo que ficava tremulando. Quem aqui já leu o livro A Cabana? No livro A Cabana, tem um personagem chamado Sarail, que é o Espírito Santo. A pessoa do livro, o personagem principal, o Mark, ele vê Deus personificado, ele vê o Jesus personificado, e ele tenta ver o Espírito Santo, mas ele fala assim, não dá para fixar os olhos, porque fica tremendo o tempo todo. Fica tremendo, então você não consegue decifrar o que é. Evidentemente que o autor do livro colocou isso lá por causa dessa expressão aqui. O Espírito de Deus se movia, é algo que não dá para fixar, ficava tremulando. Mas também dá uma outra ideia, porque é o mesmo texto que fala sobre Maria. Quando o Gabriel fala que ela estaria grávida, ela fala, mas como será isso? Eu sou virgem, ele fala, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Dá a ideia de uma ave que deita em cima do ninho para chocar os ovos, oferecendo calor, oferecendo proteção para que a vida aconteça naqueles ovos. Essa é a ideia de cobrir, essa é a ideia de ficar ali. É a mesma coisa que acontece com Maria, o Espírito te cobrirá para que você produza vida. Essa vida vai ser gerada em você a partir dessa cobertura, dessa presença do Espírito. E Jesus dá uma alusão a isso quando ele vai falar assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como um pintinho debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Entende como é que essa figura está o tempo todo ali? Então, quando fala o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, significa isso. Algo que tremulava, mas que também ficava como uma águia, produzindo calor, proteção e gerando vida. E logo depois disso começam as criações. Haja luz. Então começa a aparecer vida na terra por causa dessa presença do Espírito Santo aí sobre todas as coisas, né? Deus é a razão de todas as coisas. A filosofia vai dizer que Deus é o início de tudo, né? Deus é o primeiro de tudo, todas as coisas. E ele é incriado. Esses são conceitos assim básicos, né? Mas houve necessidade de João, lá no seu Evangelho, capítulo 1, especificar algumas coisas, porque dentro do contexto de João, que era um contexto ligado com a filosofia, já não se acreditava em Deus, alguns grupos não acreditavam em Deus. Então, João tem que ir trabalhando a ideia de uma recriação de Deus na mente do homem. Nos dias atuais, também, se pensa muito assim, há muitas religiões sem Deus, há muitos cristianismos sem Deus.
Cristianismos que não precisam de Deus, que não precisam de Jesus. É um cristianismo muito antropocêntrico, ou seja, voltado para a figura do homem. E aí o texto de Salmo vai dizer assim: dize o nércio no seu coração, não há Deus. Quem escreve o livro de Gênesis, que é atribuído a Moisés, esse texto, não duvida da existência dele, só fala que Deus fez. Imagina um senhor, um ancião, na roda de amigos, na roda com crianças, na roda com pessoas que eram iletradas, e a pessoa pergunta assim: o que é aquilo ali no céu? Aquilo ali é o arco de Deus. Como que surgiram os mares? No princípio, Deus criou. Então, a linguagem poética, completamente dissociada de ciência. Por essa razão de estar completamente dissociada de ciência e não ter a necessidade de ser um tratado científico, é um tratado de fé, exatamente por isso que Gênesis não tem preocupação com algumas coisas que algumas pessoas tentam desacreditar porque a ciência não comprova. Entendeu? Fui claro no que eu disse? Então, por exemplo, a pessoa... Não, mas esse livro de Gênesis é a história da carochinha, porque cientificamente... Mas não é um tratado científico, é um tratado de fé. O livro de Gênesis é uma poesia. O texto da criação é uma poesia. É um ancião contando na roda de amigos para pessoas que têm menos instrução que ele, para crianças que têm menos instrução que ele está contando como que as coisas surgiram. Então ele vai falando: no princípio, meu filho, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus. Aí ele começa falando sobre a criação. Isso é muito bonito. Porque tudo tem um início em Deus, inclusive a nossa vida. Salmo 139, de 13 a 16, o salmista vai falar sobre isso. Ele fala: eu te louvo porque de uma maneira maravilhosa tu me criastes. O Senhor me viu informe, né? Ou sem forma, no ventre da minha mãe, no meu princípio. E antes mesmo que eu nascesse, todos os meus dias já estavam contados. Porque Deus é atemporal. Mas Ele interfere no tempo para trazer à existência aquilo que está na mente dele. E no tempo devido, Ele traz a existência. Quanto tempo demorou entre haja luz e a existência do homem? 6 dias literais? Não sei. Cientificamente é possível? Não. Mas e pela fé? E pela fé? Não sei. Entende? Não tem preocupação em Gênesis com relação a isso. Não fica preocupado com isso não. Porque às vezes você vai num tratado científico, num ambiente de contestações. O ambiente acadêmico é um ambiente de contestações. O ambiente acadêmico, ele estimula as perguntas, estimula as inquisições, né? Você tem que perguntar. Você não tem certezas no ambiente acadêmico. Você só vai tendo direcionamentos. Então você chega num ambiente desse e alguém pode colocar uma dúvida no seu coração com relação a isso. E aí você tem que ter em mente o seguinte: nenhum texto bíblico tem responsabilidade científica, porque não é. Deus fez o mundo em 6 dias, e daí? Ele tem poder para isso ou não? O universo é infinito. O universo é infinito e os cientistas ficaram pasmados porque existem várias galáxias e o universo está expandindo. Que tamanho que tem isso? Até então, se falava que o sistema solar tinha 9 planetas, aí rebaixaram um, deram uma rebaixada no Plutão, mas depois começaram a descobrir outros sóis, outras galáxias, outras coisas, descobriram que a gente fica vibrando com o sol que sai para secar nossas roupas, né? Tem mais de 200 milhões desses por aí, rodando, e em torno de cada um tem galáxias e galáxias, sistemas solares, os mais diversos, para tudo quanto é lado. E foi ele quem fez isso tudo. Ele decidiu fazer isso tudo. Aqui, o texto de Gênesis fala das coisas que ele está vendo, que ele podia ver. Então, ele fez a planta. Então, ele fez os grandes animais dos mares, fez as aves dos céus. Ele está vendo aqui. Mas depois, Deus chama, lá quando vai falar sobre a criação do povo,
capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão para a porta da tenda e fala: olha para o céu. Dá uma olhadinha, vê se você consegue contar essas estrelas aí. Tem muita coisa para frente aí, Abraão. Tem muita coisa para frente aí. Será descoberto. Lá na frente, mais adiante, Daniel vai falar assim: a ciência se multiplicará. Quer dizer, o conhecimento, né? E o conhecimento que eles tinham ali de 3 continentes, para ele, nossa, descobrimos mais um continente. Aí, todo encantado, né? Aqui no tempo de Jesus, só a Europa, a Ásia e a África. Nossa, esse mundo é grande, né, gente? Esse mundo é grande. E vamos descobrindo. De vez em quando a ciência vai escavando aqui, escavando ali, e existia uma civilização aqui. Quem fez as pirâmides? Teve gente diferente da gente desse mundo. Já teve gente diferente da gente aqui nesse mundo. Tem um livro que eu li uma vez que ele fala sobre isso. Sabe? Um sujeito acha uma lâmina, uma faca. Ele acha uma lâmina e ele acha que a lâmina é avançada demais para o tempo dele. Gente, e tem data. Ele fala, nessa data... Aí ele começa a pesquisar, começa a correr atrás. Tem um grupo que controla o mundo. É antigo, tá? Sempre teve, e até hoje tem. Um dos globalistas da época lá controlava o mundo e tinha um tal do livro preto. E, enfim, ele consegue ter acesso a esse livro, depois ele é perseguido. Então ele vê casas sobre casas. Hoje a gente tem prédio de 60 andares, né? Mas para ele, a Bíblia fala sobre casas de 2, 3 pavimentos. Né? A Bíblia fala sobre isso. Mas 60, e de repente ele descobre que 2.000 anos atrás, 3, 4.000 anos atrás, tinha casas de 60 pavimentos, 60 andares. Como que o pessoal fazia isso naquele tempo? É a pergunta que a gente faz hoje. A gente olha para as pirâmides e fala, como que construíram isso desse jeito? Eu tenho um livro chamado História de Israel, um livro baseado em arqueologia. Ele fala sobre a medida das pirâmides e a posição das pirâmides. Tudo calculado. Então tem muita coisa desse mundo que a gente não sabe. Já aconteceu nesse mundo. Mas não é o caso aqui, como eu disse, nós não estamos falando de ciência. Eu estou falando de mistério. Eu quero aguçar esse espírito de mistério em você, porque quando a gente fala que Deus criou todas as coisas, isso é um grande mistério. Quem é Deus? Ele fala, a única coisa que ele fala é, eu sou eu. Eu sou eu. Quem é Deus que criou todas as coisas? Decidiu criar todas as coisas. Decidiu fazer esse mundo. Decidiu que seu espírito pairasse para gerar vida, para dar forma, para encher aquilo que estava vazio, que era a terra. Quem é esse? Quem é esse que me fez? Quem é esse que me viu sem forma no ventre da minha mãe? Quem é esse? Qual a razão disso? Essas perguntas, irmãos, a gente tem que fazer porque nós somos chamados por Ele para adorá-lo. Abraão foi chamado, Abraão conhecia deuses. Abraão morava no Império Babilônico Antigo, primeiro Império Babilônico. Abraão é dessa época. E ele era alguém que fazia ídolos, o pai dele fazia ídolos. Então Abraão conhecia muitos deuses. De repente, um Deus que ele não conhecia, que não tinha forma física, o chama. Fala com ele sobre as estrelas e lhe faz promessas. E a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, porque mesmo ele sem saber quem o estava chamando, obedeceu. E isso lhe foi imputado como justiça. Então Abraão, que era entendido em divindades, né, em deuses, os deuses daquele tempo, ele era entendido nisso. Mas quando esse Deus que fez todas as coisas o convidou, o chamou, ele largou tudo e foi. Porque a chamada desse Deus é de dentro. Há uma fagulha desse Deus em nós. Quando diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e é possível que a gente tenha uma mensagem mais para frente a respeito disso, quando ele fala isso, há uma parte dele em nós. E essa parte dele em nós clama por ele. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele vai falar sobre isso. Clamamos, Abba, Pai. A nossa alma clama, o nosso homem interior, o nosso espírito, testifica com o Espírito de Deus que somos do Senhor. Somos parte dele.
Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o apóstolo Paulo fala: movemos nele, andamos nele, vivemos nele, somos parte dele. Somos parte dele. Mas quem é esse ser que nos chama, né? Esse é o ser que tem cuidado da sua vida, porque um dos princípios da teologia, quando se fala do ser de Deus, um dos princípios da teologia é falar que ele é criador e mantenedor da sua obra. Ele não só criou, ele tem cuidado. Assim como ele criou a terra e tratou de povoá-la e dar forma para ela, no sentido de embelezar e dar vida, colocar vida nessa terra, assim como ele fez isso com esses objetos inanimados que aparecem aqui, também ele faz comigo e contigo. É por isso que eu estou citando aqui o Salmo 139, de vez em quando. Ele não, porque a ideia de... Existe uma teologia que fala que Deus criou todas as coisas e deixou que as coisas se desenvolvessem sozinhas. Né? Por exemplo, o darwinismo fala isso. As espécies vão surgindo por causa da própria natureza. Então vão surgindo as espécies, por si mesmas, sem nenhuma ingerência divina. Mas não é isso que a Bíblia diz. Salmo 139 fala que ele nos fez. Foi tecendo. O Senhor foi me tecendo no ventre da minha mãe. Foi me fazendo mesmo no ventre da minha mãe. Foi dando vida para mim. Foi fazendo eu chegar até onde cheguei. Deus é o princípio de tudo, de todas as coisas. Ele não só fez, mas ele mantém e ele cuida. O Espírito de Deus, irmãos, como eu disse aqui, pairava, e porque pairava como uma ave, produzia vida, né? Pairou sobre Maria e gerou vida, não é isso? A vida de Jesus. A mesma fala é usada, estará sobre você e você vai gerar uma vida. O Espírito Santo está sobre a sua vida? Sim ou não? Sim ou não, ou mais ou menos? Está, porque ele falou. Jesus prometeu: enviarei o Consolador. Ele fala: recebei o Espírito Santo. É o mesmo processo. Se ele estava sobre a terra e gerou vida, se ele estava sobre Maria e gerou vida, e ele está sobre você, vai gerar vida. Tudo aquilo que está sem forma e vazio em mim vai ser transformado em vida, porque ele está. Qual o tempo que isso vai demorar? Nós já falamos, não importa. Tem coisas que Deus vai fazer na minha vida, tem vidas que Deus vai gerar na minha vida, que vão demorar 10 anos, 50 anos. Tem vidas que Deus vai gerar na minha vida, que vai demorar alguns segundos. Tem curas que Deus vai fazer, e você pode ser alguém que presenciou isso, tem curas que Deus vai fazer imediatamente. Tem curas que Deus vai fazer no processo. No processo. Se o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida, ele gera vida e gera vida em abundância. É o que está registrado. Então Deus é o princípio de todas as coisas. Se alguma coisa na minha vida está sem vida, se alguma coisa na minha vida está sem forma, está vazio, está oco, se alguma coisa está, se eu clamar a Ele, o Espírito Santo pode gerar vida ali. Porque Ele é o princípio. De mim mesmo não vai nascer nada diferente do que está ali. Seja um sentimento, seja um relacionamento, seja qualquer coisa que esteja em defasagem, falando com outra linguagem, que está em defasagem, precisando de um milagre de Deus, não tem como ser consertado somente por mim, porque Ele é o princípio de todas as coisas. Entende? Ele é o princípio. Tem coisas que eu não tenho como tirar de mim. É só Ele que vai gerar a vida ali. É só Ele que produz vida. É Ele manifestando a vontade dEle em cima disso. Às vezes nós amargamos situações adversas por muitos anos, rolamos por muitos anos situações adversas, porque a gente não chama o Criador para ser também o mantenedor. Faltou Ele. Continua sem forma e vazio, porque eu não pedi para resolver. Não sei se eu estou sendo claro, talvez estou sendo mais confuso do que tudo.
Eu já atendi gente que trazia, por exemplo, mágoa no coração há 40 anos. 40 anos. Uma pessoa, uma vez, há um tempo atrás, estava aqui na igreja e Deus me deu uma mensagem falando sobre tirar o lixo de dentro de casa, né? Eu gosto de toda hora tirar o lixo dentro de casa. Senão dá mosquito, dá mau cheiro. Então você amarra a sacolinha e põe lá fora, né? Aí eu estava falando, tem que tirar o lixo do seu coração, porque senão sua vida vai continuar, vai cheirar mal. Você pode colocar uma roupa bonita, pode fazer o que quiser, mas vai cheirar mal, vai ter mosquito aí, porque o lixo está aí dentro da sua casa, seu coração. E aí no dia seguinte, isso foi num domingo à noite, no dia seguinte, uma pessoa me ligou, falou, eu assisti, eu ouvi a mensagem, e como foi, eu estou te ligando agora, falou assim, eu estou te ligando agora, porque eu tinha um problema sério com um parente, problema sério de quase matar um outro, com um parente, há cerca de 40 anos. Mas quando eu ouvi aquela mensagem, eu decidi ligar, tomei coragem, liguei. E a gente está se acertando. Está se acertando. Percebe? Quando a palavra chega, e a Bíblia diz que Jesus é a palavra criadora, né? Estava no princípio com Deus e tudo que foi feito por meio dele, o Logos, a palavra. Quando a palavra chega, é o Espírito que está pairando. E quando o Espírito está pairando, a vida surge. A vida aparece. Então, o que na sua vida precisa do Deus que é o Criador de todas as coisas, que é o princípio de todas as coisas? O princípio do ano, o princípio de uma vida abençoada no ano, precisa passar por Deus, que é o princípio de todas as coisas. Os objetivos que eu tenho, aquilo que eu tenho como meta para 2023, precisa estar vinculado a Deus, que é o princípio de todas as coisas. O mundo não se criou. O mundo não se criou. Não surgiu do nada. Uma explosão fez o mundo. Já pensou se fosse assim? Já pensou se fosse mesmo assim? Igual o Big Bang, vou falar? Uma explosão aconteceu e o mundo foi formado. Uma explosão pode ter acontecido mesmo. Poeiras espaciais, né? Vários meteoros, objetos rochosos, né? Todo lado, girando para todo lado. Mas criar vida sozinho. Criar vida sozinho. Cada um frutificando segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. Tudo ordenado. Ordenadinho. Mesmo, de verdade. Tem certeza que foi uma explosão que fez isso tudo? Eu ouvi um cara falando o seguinte: tem que ter muita fé para ser ateu. Tem que ter muita fé para ser ateu, porque é muito difícil. Olha como é que é seu corpo. Olha toda a dinâmica de funcionamento do seu corpo. Olha toda a complexidade que nós somos. Observa bem. Isso que a gente pode perceber. Mas pega lá um tratado de ciência, alguma coisa, dá uma olhadinha, quantidade de neurônio. Para eu falar uma frase, quantidade de exercício que acontece aqui dentro, ainda mais no meu cérebro, né? Um neurônio de cada lado, até mandar. Então, é a quantidade de choque elétrico que acontece aqui dentro para eu formular uma palavra, para eu fazer alguma coisa, um gesto, qualquer coisa. E eu vou dizer que isso é um acidente? Olha como que Deus é minucioso, meu irmão. E se Deus cuida assim, é isso que Jesus quis falar que ele disse, né? Se Deus cuida assim de uma planta, a complexidade, pega uma planta no laboratório para estudar a textura dela, né? Para estudar isso tudo, as fibras e tudo mais ali. Se Deus faz isso com objetos inanimados, assim, entre aspas, né? Na verdade, a planta é viva, não é essa. Mas as plantas são vivas. Mas se Deus faz isso, tem todo esse cuidado com as coisas que a gente dá pouco valor, quanto mais conosco. Então, por que eu, agora que eu vou chegar à conclusão da mensagem, de verdade, por que eu, que fui chamado por esse Deus, como Abraão foi, para servir a esse Deus, continuo mantendo na minha vida certas coisas que são sem formas e vazias? Se a proposta dele é vida, ele criou para a vida. Ele é o princípio dela. Se ele me chamou para a vida, se ele me convida para a vida,
Por que não viver? Por que não viver? Já ouvi alguém falando assim, Abraão foi um co-criador com Deus. Abraão não, Adão. Co-criador com Deus. Não. Só pelo fato de ele ter dado nome aos animais, né? Ou às coisas, né? Quem dá nome é dono. A ideia, o princípio é esse. Mas não, ele deu nome a coisas que Deus já tinha feito. Ele não fez nada. O que ele fez? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Só deu nome ao que Deus já tinha criado. Isso quer dizer que nós não temos condições de resolver certas coisas. Tem coisas que a gente não pode fazer. Adão, por exemplo, não conseguiu resolver o problema da sua solidão. Estava vazio. Estava sem forma. E ele falou com Deus. Senhor, tá difícil. Essa solidão aqui, os animais estão tudo de boa aí, eu como é que estou? Sozinho. Deus falou, então vamos resolver esse problema, Adão. Assim como Adão também nós precisamos fazer. Está sem forma, está vazio, como é que faz? E ele, que é o princípio de todas as coisas, vai trazer um novo princípio, uma nova vida. Porque o Espírito dele paira sobre nós. E por pairar, você nunca mais vai esquecer isso. Por pairar, nós sabemos que significa que é como se fosse uma ave. Para fazer o ovo germinar, para fazer a vida surgir. O Espírito Santo não está na minha vida e na sua à toa. Ele está para gerar vida. Jesus falou que a promessa dele é ter vida e vida em abundância. E por vida abundante também não quer dizer dinheiro não, tá, gente? Sinto te desanimar aí. Se isso vai te desanimar, eu lamento. Porque nós falamos na escola dominical agora sobre isso. A gente associa a bênção com um recurso financeiro. Né? Recurso financeiro é que é bênção. Nossa, o irmão foi abençoado, hein? Também é, mas não só. A maior bênção, as maiores bênçãos nossas são a planificação do ser humano enquanto ser humano. Quando ele tem mais compreensão de Deus, quando ele está mais próximo de Deus, quando ele vai crescendo em Deus. Essas são as maiores bênçãos. O resto é consequência. Então, Deus é o princípio de todas as coisas. A causa, eu estava tentando lembrar a expressão que é usada muito na filosofia. Deus é a causa primeira de todas as coisas. E não existe causa de Deus. Ou seja, Deus não foi provocado, não foi feito, não foi criado. Ele simplesmente é. E esse ser que nos chamou também para ser. E aí depende de você, depende de mim. Né? De ter uma vida rasteira, sem forma e vazia, ou ter uma vida radiante, porque eu fui chamado por Ele. Na quarta-feira nós falamos sobre isso, né? A alegria que a gente vê no coração de alguns irmãos, quando estão na presença de Deus, como se alegram diante de Deus, né? A gente às vezes se alegra muito mais na presença de um político camarada nosso, da nossa admiração, de um dono de uma empresa, do que na presença de Deus. Quando tem uma pessoa endinheirada, um empresário famoso perto de você, você fica... Ô senhor, ô doutor fulano, tudo bem, doutor fulano? Você fica querendo mostrar, uma pessoa gente boa, né? Ô doutor fulano. A gente se alegra muito mais na presença de pessoas, seres humanos como nós, do que na presença de Deus. E o princípio da nossa vida não está nas pessoas, está em Deus. Então a nossa maior alegria tem que ser Deus. Por isso que o salmista fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vou ter um encontro com Ele lá. Eu vou ter um encontro com Ele lá. E toda vez que eu tenho um encontro com Ele, alguma coisa aqui dentro muda. Glória a Deus por isso. Então seja alegre, seja feliz. Porque Deus é o princípio de todas as coisas e a mão dele está estendida sobre a sua vida. Amém? Essa é para começar o ano bem, hein? Então você vai começar o ano já pensando nisso. A situação não está legal, está sem forma e vazio, Senhor. O Senhor é o princípio de todas as coisas. O Senhor pode colocar sua mão aqui e transformar isso aqui em vida, hein? O Senhor pode. Fala e coloca isso como um mantra na sua vida e segue a sua vida para você seguir abençoado diante de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo privilégio de servir ao Senhor. Muito obrigado porque nós não somos merecedores, fomos convidados pelo Senhor. O Senhor que é criador, sustentador de todas as coisas. Nós te louvamos por isso.
Pai, perdoa os nossos pecados, perdoe a nossa pequenez, a nossa ignorância, tantas vezes, mas que o Teu Espírito, Deus, consiga fazer no nosso coração vida e vida em abundância. Perdoe, ó Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, tá? Depois você dá um abraço no Wallace, que é aniversário dele hoje, tá bom? Mais tarde nós vamos orar por você, tá, meu jovem? Deus abençoe, irmãos.